Saudações, amados irmãos, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma apresentação. Em primeiro lugar, quero desejar um bom começo de sábado. Estamos aqui para descansar agora, estamos aqui para recarregar as nossas baterias. A semana foi longa, foi cansativa. Se existe alguma coisa que você não conseguiu fechar, não conseguiu terminar, entregue nas mãos de Deus. É momento de descansar com sua família, é momento de adorar, é momento de louvar a Deus. E eu quero aproveitar estas horas preciosas, conversar com vocês sobre um tema muito importante. Um tema maravilhoso. Os 7 para o fim. Queridos, os 7 para o fim. Eu quero provar através da profecia bíblica para vocês que nós vivemos nos últimos dias. Jesus, em breve, vai rasgar os céus. Ele virá para resgatar a mim e a si. Prepare sua família para este maravilhoso evento, porque hoje iremos falar dos 7 para o fim. Vamos convidar aqui a presença de Deus neste lugar para nos acompanhar enquanto analisamos este estudo maravilhoso. Pai eterno, te agradecemos por mais uma semana, embora desafiadora, foi uma semana também de bênçãos e queremos agora repousar. Enche os nossos corações de louvor e gratidão. Enquanto estudamos sua palavra, venha ser o nosso guia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero começar lendo para vocês, ou compartilhando com vocês, abrindo para vocês, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, onde Paulo diz algumas palavras estranhas. Ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Um texto um pouco polêmico. Um texto que vem sendo mal aplicado, principalmente nas igrejas cristãs. Mas, se nós parássemos aqui no versículo 16, teríamos mesmo que rever muitos princípios doutrinários nossos. Mas a resposta ou a explicação do que Paulo está querendo dizer está no verso seguinte, verso 17, que são sombra, escute bem, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Queridos, Paulo aqui está falando de festas, de sábados, luas novas, no contexto de sombras, sim? Quais são esses sábados de que Paulo está falando aí? E por que eram sombras das coisas futuras? São duas perguntas muito interessantes que nós precisamos considerar para interpretarmos muito bem esse verso. Graças a Deus que o próprio apóstolo Paulo que escreveu isto falou em Hebreus capítulo 10, verso 1. Está aqui. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então Paulo, o mesmo que disse que ninguém vos julgue pelos sábados, pelas luas novas, pelos dias de festa, porque eram sombras das coisas futuras, diz aqui que tendo a lei a sombra dos bens futuros. Ele está falando agora sobre uma lei que também era sombra das coisas futuras. Do que Paulo está falando aqui? O contexto encontramos no verso 3. Ele diz, nesses sacrifícios, veja bem, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então fica claro que Paulo está falando do sistema cerimonial, das cerimônias de sacrifício do povo de Israel. Eram estas sombras dos bens futuros. Queridos, vocês sabiam que entre o povo de Israel, Deus estabeleceu dias de festas. E alguns desses dias de festas eram dias solenes, eram sábados. É desses sábados que Paulo está dizendo agora, ninguém vos julgue por guardar esses dias de festas, por guardar esses sábados, porque eram sombra das coisas futuras. Mas lembrem que tudo está no contexto de quê? De sacrifícios. Tudo está no contexto de cerimônias de sacrifícios. Agora vejam aqui, neste quadro eu vos apresento a sombra, ou seja, a festa que o povo de Israel realizava lá. As datas em que ocorriam essas festas. E aqui nós vamos ver se essa festa era um sábado ou não era um sábado. E por fim, vamos ver a realidade. Porque se Paulo diz que é uma sombra, nós sabemos que a sombra só existe porque existe uma realidade, certo? Só pode existir sombra desta Bíblia porque a Bíblia existe. Então, existe algo
para que essas sombras apontavam, certo? Primeira festa, a Páscoa. A Bíblia nos diz no livro de Levítico, capítulo 23, verso número 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis em seu tempo determinado. Então vejam que estas festas que o povo de Israel realizava aconteciam em dias determinados, no dia certo, no mês certo, todos os anos. Isso não poderia calhar sempre no sábado. Podia calhar numa segunda-feira, numa quinta-feira, num domingo. Mas mesmo assim, algumas dessas festas eram chamadas de santas convocações. Sábados, dias sem trabalho servil. E continua, diz: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Então, esta é a primeira festa que Deus estabeleceu. Para o dia 15 do primeiro mês, a Páscoa do Senhor. A Páscoa, amados irmãos, foi instituída onde? No Egito, claro. Nós vemos aqui a imagem. Quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, Deus mandou que colocassem a marca do sangue nas portas. E nós vemos que à meia-noite passou o anjo por cima das casas dos israelitas e não feriu os primogênitos. Isso que significa Páscoa. Passar por cima. Em inglês é Passover. Passar por cima. Então, a Páscoa era realizada ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. E nós sabemos que para os judeus, não, para Deus, na verdade, o dia começa ao pôr do sol. Então, pôr do sol do dia 14 é, na verdade, o início do dia 15 do primeiro mês. E é interessante que a Bíblia diz que esse era um dia de trabalho servil. Se era um dia de trabalho servil, não era um sábado, certo? Então, nós vemos que a Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês. Deixa esclarecer. Na verdade, a Páscoa era preparada durante o dia, amanhã do dia 14. E ao pôr do sol do dia 14 e começo do dia 15, eles agora celebravam essa festa. É por isso que diz que não era um sábado, ou seja, o momento de preparação, o dia 14, era um dia normal, não era um sábado, não era uma santa convocação. Agora, para que apontava esta Páscoa? Se era uma sombra, então tinha uma realidade, certo? Vemos aqui, amados irmãos, o próprio Paulo que fala: ninguém vos julgue pelos sábados, porque eram sombra das coisas futuras. Ele diz, na sua carta a Coríntios 5, verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, vejam bem, Paulo diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, a Páscoa, que era celebrada no dia 14 do primeiro mês, apontava para quê? Para Cristo, para a morte de Cristo na cruz. Cristo, como nossa Páscoa, morre na cruz. Perceberam? Agora, temos a segunda festa que era realizada entre o povo de Israel. A festa dos pães asmos. Vemos aqui, amados irmãos, Levítico. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ao 7º dia também haverá santa convocação. A Bíblia está nos dizendo que ao pôr do sol do 14º dia, início do 15º dia do primeiro mês, celebrava-se a Páscoa juntamente com os pães asmos. E esta festa dos pães asmos durava 7 dias. O primeiro dia era santa convocação. Era um sábado, sem trabalho servil. E o 7º dia dos 7 também era uma santa convocação, sem trabalho servil. Vemos aqui. Dia 14 do primeiro mês era a Páscoa, apesar de que ela era celebrada ao pôr do sol já no dia 15, juntamente com os pães asmos. Então, a festa dos pães asmos durava 7 dias, do dia 15 do primeiro mês ao dia 21 do primeiro mês. Tanto o primeiro dia dos 7, que é o 15,
quanto o último, que é o 21, eram sábados, eram santas convocações, sem trabalho servil. Então estamos vendo que a segunda festa, Pães Asmos, do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês, esta festa continha 2 sábados. E o livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 4, nos diz que fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Durante esses 7 dias dos Pães Asmos não devia haver fermento. Por quê? Porque o fermento é símbolo do pecado, irmãos. É símbolo do pecado. Para que apontava então esta festa dos pães sem fermento, dos pães asmos? O apóstolo Paulo, o mesmo que disse, ninguém vos julgue pelos sábados, porque eram sombra das coisas futuras, nos diz, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, aleluia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A morte de Cristo, como nossa Páscoa, tira do nosso coração, tira da nossa vida o fermento. Por isso que ele diz, afastem de vocês o fermento, pois Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolada por nós, queridos. Os pães asmos são o resultado da morte de Cristo na nossa vida. Cristo tira o fermento do nosso velho e pobre coração. Queridos, vamos para a terceira festa entre o povo de Israel, as primícias. Vemos aqui, amados irmãos, Levítico capítulo 23, versos 9 a 12. Então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. De acordo com o contexto, qual é esse dia imediato ao sábado? Claro, é o dia 16 do primeiro mês. O dia imediato ao primeiro sábado. A festa das primícias era celebrada no dia 16 do primeiro mês. E a Bíblia nos diz que não era um sábado. Não era um dia sem trabalho servil. Isto é muito interessante. Não era um dia sem trabalho servil. As pessoas podiam servir muito bem. Isto é interessante. Agora vemos. Está aqui. 14 do primeiro mês, a Páscoa. 15 do primeiro mês, começa a festa dos pães asmos, que durava 7 dias até o 21 do primeiro mês. Mas no dia 16, tínhamos lá a festa das primícias, em que o povo trazia o melhor das suas colheitas ao Senhor. As primícias de suas colheitas ao Senhor. Então, aqui apontava a festa das primícias. O apóstolo Paulo vai nos dar a resposta. Primeira carta a Coríntios 15, verso 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Queridos irmãos, a Bíblia é maravilhosa quando é estudada sem pretensão. A Bíblia é maravilhosa quando é compreendida pela própria Bíblia. A festa das primícias representava a ressurreição de Jesus Cristo. E vocês lembram que Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus que quando Cristo morre e ressuscita, uma multidão ressuscita com ele. São as primícias, os representantes da grande colheita dos santos no último dia. Vemos aqui, amados irmãos, a próxima festa, Pentecostes. A festa do Pentecostes. Vemos. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Contareis 50 dias. E 50 dias significa Pentecostes. Então, está nos dizendo a Bíblia que no dia imediato ao sábado, ou seja, no dia que vão trazer o molho da oferta movida, ou seja, as primícias, vamos contar 50 dias. Isso nos leva, amados irmãos, ao 6º dia do terceiro mês. Ao 6º dia do terceiro mês era celebrada o Pentecostes. E a Bíblia nos diz aqui, Levítico 23, verso 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, Pentecostes também era um sábado. Era uma santa convocação. Sem trabalho servil. Era um sábado. Para que apontava o Pentecostes, irmãos? Vemos aqui, Atos capítulo 2, verso 1.
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se, é interessante, que a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Interessante isto. Agora vemos aqui, amados irmãos, a festa dos Pentecostes representa as conversões pelo Espírito Santo lá no dia do Pentecostes com os discípulos de Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia nos diz, falando do Pentecostes, que das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão, irmãos, com fermento se cozerão. Por que agora Deus pede pães com fermento, se nas festas anteriores, por exemplo, a festa dos pães ázimos, era proibido o fermento? Porque o fermento era símbolo do pecado. Desta vez Deus pede pão com fermento. Queridos, no dia do Pentecostes, milhares dos filhos de Deus se converteram, mudaram seus corações. Eram pecadores, mas Deus os aceitou. Transformou o fermento do seu coração. Percebe, né? Agora, vamos à próxima festa, que é a festa das trombetas. Levítico 23, verso 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas. Nenhuma obra servil fareis. Seria um sábado. Está aqui, irmãos. A festa das trombetas acontecia no 1º dia do 7º mês. E era um sábado. Era um sábado, sim. Então vemos que no 7º mês tínhamos lá 2 cerimônias. No 1º dia do 7º mês é a festa das trombetas e durava 10 dias. Para que apontavam as trombetas? Queridos, as trombetas apontavam, quando tocavam, chamavam o povo a se preparar para a chegada de um dia especial, o dia da expiação. As trombetas representam um conjunto de sinais que Deus traria ao mundo, mostrando ao mundo a proximidade do dia da expiação. Vemos, por exemplo, Lucas capítulo 21, verso 29. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Irmãos, em 19 de maio de 1780, houve escurecimento do sol. Em 13 de novembro de 1833, houve a queda de estrelas, conjunto de sinais indicadores da proximidade do dia da expiação. Foi no tempo em que a primeira mensagem angélica começou a ser pregada amplamente, chamando o povo, preparando o povo para a chegada do dia do juízo, amados irmãos. Então vemos que as trombetas apontavam para os avisos e sinais do juízo vindouro. E o juízo entre o povo de Israel só chegava no dia 10 do 7º mês, depois de 10 dias de chamada de atenção, 10 dias de trombetas. Vemos aqui. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Então, o dia da expiação era celebrado no dia 10 do 7º mês. E era um sábado, sim. Para que apontava o dia da expiação? Está claro, amados irmãos? Está claro? Para o juízo iniciado no céu. E o juízo no céu começou em 1844. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, sai do lugar santo para o lugar santíssimo, para começar a obra de expiação. Vamos para a última festa, tabernáculos. A Bíblia nos diz, aos 15 dias deste mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ao 8º dia também tereis santa convocação. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Meus amados irmãos, a festa dos tabernáculos acontecia no dia 15 do 7º mês. E esta festa dos tabernáculos tinha 2 sábados. O primeiro sábado dos 7 dias era santa convocação. O último sábado dos 7, o último dia dos 7, também era uma santa convocação. Eram 2 sábados.
Para que apontava a festa dos tabernáculos? Queridos irmãos, vimos aqui, o primeiro dia do sétimo mês, temos a festa das trombetas, que apontava para a chegada do dia da expiação, que eram avisos preparando o povo para o 10º dia, a festa da expiação. A partir do dia 15 do sétimo mês, começava a festa dos tabernáculos, era a santa convocação, e até o dia 22 do sétimo mês. Para que apontava então a festa dos tabernáculos? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus amados irmãos, hoje estamos vivendo na sexta festa, a festa da expiação. Jesus agora está no lugar santíssimo, na obra de expiação. Qual será a próxima festa? Não é a Páscoa, não é o Pentecostes, é a festa dos tabernáculos. Veja aqui, verso 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia! Deus vai trazer o seu tabernáculo e nós somos convidados a preparar nossas tendas, que é o nosso coração, para morarmos com Deus, porque Ele também vai trazer o seu tabernáculo para nunca mais nos separarmos. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Sabem por que aqui? Na festa dos tabernáculos, o primeiro dia dos 7 era Santa Convocação e no último dia dos 7 também era Santa Convocação. Porque de acordo com o livro de Isaías, capítulo 66, o sábado continuará sendo o dia de adoração neste novo céu e nesta nova terra. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que nós vivemos no último de tudo. Na estátua do rei Nabucodonosor, estamos nos pés, em parte de ferro e barro, falta a pedra vir bater. Em Daniel 7, estamos lá quase no fim. Nas 7 igrejas do Apocalipse, estamos na última. Irmãos, nas festas, estamos na sexta. Vem aí a 7ª festa, os tabernáculos. Jesus está voltando em breve, irmãos. Jesus está voltando em breve. Preparemos-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Que esta mensagem possa encontrar um espaço no nosso coração. Que possamos meditar nela. Que possamos viver dela. Eu verei amanhã. Nós teremos a nossa mensagem aqui pela manhã e pela graça de Deus teremos uma palestra de tarde. Eu espero que você possa acompanhar e compartilhar. Venha comigo, amado irmão. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, porque estamos no fim. A Tua palavra nos diz que brevemente a expiação terminará. Jesus sairá do lugar santíssimo. Queremos nossos nomes escritos no livro da vida. E depois vem a festa dos tabernáculos, onde o nosso Deus trará seu tabernáculo para morar conosco por toda a eternidade. Que o Senhor nos guarde nesta certeza, que o Senhor nos livre do mal, das tentações. Dá-nos um sábado maravilhoso, deleitoso, na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar, querido irmão. Nós nos veremos no próximo vídeo, aqui na Escola de Profecia. Até lá.